Dois tronos? Mas se Jesus é o Pai, não deveria haver um trono só? Interessante. Essa lição da escola dominical, você vê a ilustração? Tem dois tronos. Será que é isso mesmo? Será que quando nós chegarmos lá no céu, nós vamos ver o Pai e vamos ver Jesus ao lado do Pai? Bom, a Bíblia diz que Jesus está sentado à direita de Deus. Eu penso que Jesus não está sentado no chão. Então, eu acredito que Jesus é uma pessoa diferente do Pai. Uma pessoa diferente. Mas como ele pode ser uma pessoa diferente se Deus é um só? Veja, são muitas as indagações que se faz a respeito da doutrina da Trindade, mas nós vamos ter mais uma lição. E esta tem como título: O Filho é igual com o Pai, para nós explicarmos mais um pouco sobre essas questões tão complicadas. Afinal de contas, Jesus é o Filho de Deus, mas desde quando? Ele sempre foi o Filho de Deus? Ou, como alguém anda dizendo por aí, ele passou a ser Filho de Deus a partir da encarnação, a partir do momento em que ele se fez homem? Bom, se você tem dúvidas quanto a isso, fique comigo, porque eu quero explicar detalhadamente esta lição, a lição de número 6, que será estudada presencialmente, se Deus quiser, no dia 9 de fevereiro de 2025, que tem como título: O Filho é igual com o Pai. A paz do Senhor, eu sou o pastor Ciro Zibordi, e o título desta lição também chama atenção. Não é o Filho é igual ao Pai, é o Filho é igual com o Pai. Aí já gera também uma dúvida: será que houve um erro na digitação? Será que é isso mesmo? O que isto quer dizer? Há muitas dúvidas, mas nós, se Deus quiser, vamos conseguir explicar aqui, e você vai sair, depois de ter assistido esta aula, eu tenho certeza, ainda mais convicto a respeito daquele a quem você serve, e aquele que é o que te salvou, porque a Bíblia diz: quem tem o Filho tem a vida. Então é importante você conhecer melhor o seu Salvador. Amém? Que Deus abençoe então a sua vida. Eu peço para você curtir esse vídeo, compartilhá-lo, inscrever-se, aqueles pedidos que eu sempre faço, e ter o pedido também para você tornar-se membro, porque tornando-se membro do nosso canal, você tem acesso a todo o nosso acervo de textos. Inclusive esse texto aqui você vai ver, você que é membro, inclusive, eu estou apresentando aí nesse roteiro um brinde para você, que é um estudo aí um pouco até detalhado, embora faça parte de um esboço, mas você vai ver que eu apresento aí um resumo, na verdade, sobre o islamismo. Amém? Vamos então avançar. O texto áureo está em Hebreus capítulo 1, versículo 8. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Hebreus 1 e 8. E a verdade prática: o termo teológico Filho de Deus é título. Sendo assim, a existência de Jesus é desde a eternidade junto ao Pai. Então, a verdade prática já tem uma resposta àquela pergunta que nós propusemos de início, mas é importante nós fazermos uma explicação. A lição vai girar em torno do texto de João, capítulo 10, versículos 30 a 38. Então, eu já quero começar fazendo uma breve explicação, um resumo deste texto de João 10, versículos 30 a 38. Então, aqui na nossa introdução, deixa eu apresentar aqui um resumo, de uma maneira bem objetiva, de João 10, 30 a 38. Este texto começa com a afirmação de Jesus de que ele e o Pai, disse ele, eu e o Pai somos um.
Muita gente não entende esse texto e pensa que Jesus está querendo dizer que ele e o Pai são a mesma pessoa. Mas como que ele e o Pai poderiam ser a mesma pessoa se Jesus ora ao Pai, se Jesus fala com o Pai? Jesus estava encenando essa conversa? Jesus estava olhando para o espelho? Claro que não. Então, a afirmação de que Jesus e o Pai são um resulta em uma tentativa de apedrejamento. Aqueles que estavam ouvindo essas palavras de Jesus quiseram apedrejá-lo, os judeus no caso, porque dizer isso, na verdade, nós vamos ver daqui a pouco, é o mesmo que equiparar-se. Quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, na verdade ele estava dizendo, eu sou igual ao Pai, igual com o Pai. Ou seja, assim como ele é o Todo-Poderoso, assim como ele é onipresente, onisciente, eterno, eu também. Então eles olhavam para Jesus, como pode esse camarada que é um mero mortal, né, na imaginação deles, um ser humano como qualquer outro, equiparar-se a Deus, dizer que ele é filho de Deus? Jesus, então, sabendo que eles eram mestres da lei, mas que se apegavam a uma exegese meio... Eles queriam encontrar na Bíblia ali alguma prova para aquilo que defendiam e às vezes não faziam uma exegese correta. Tanto que Jesus prova isso para eles quando ele usa a seguinte argumentação. Ele diz que o próprio Yahvé inspirou o salmista a chamar de deuses, ainda que de modo irônico ali, porque aqueles juízes, aqueles líderes do povo de Israel eram corruptos, muitas vezes. Então, ironicamente, ali, eles foram chamados de deuses. Agora, Jesus se vale desse texto, ou seja, ele diz que Deus chamou de deuses os líderes de Israel, reconhecendo a sua autoridade. Por conseguinte, Jesus citando aí o livro de Salmos, não é? Jesus não pode ser acusado de blasfêmia simplesmente por chamar a si mesmo de filho de Deus, já que usa as escrituras do mesmo modo como aqueles religiosos estavam empregando, procurando os menores detalhes para justificar seus argumentos. E aí então Jesus afirma, o Pai está em mim e eu nele, ou seja, eu e o Pai somos um. Eu estou no Pai, o Pai está em mim, nós temos um relacionamento íntimo. Ao dizer que a Escritura não pode ser anulada, Jesus estava afirmando que as Escrituras são autoridade no que afirmam e ninguém pode remover parte alguma delas. Então o que acontece? Jesus se vale da Escritura para emudecer os seus críticos. Agora, o mais importante disso é a afirmação de Jesus de que ele e o Pai, eu e o Pai, disse ele, somos um, que é o objeto da nossa lição. Então, tendo como ponto de partida João 10, 30, 38, a ênfase dessa lição, ela recai sobre a interação entre Deus Pai e Deus Filho. Olha, preste bem atenção nos termos que eu estou utilizando. Deus Pai e Deus Filho. Irmão Ciro, mas quando o irmão usa esses termos, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, o irmão não está pregando o triteísmo? Claro que não. Porque Deus Pai é a pessoa divina de Deus Pai. Veja, a pessoa divina de Deus Pai. Deus Filho é a pessoa divina de Deus Filho. E Deus Espírito é a pessoa divina do Paráclito. Não são três deuses, não é triteísmo, é tripessoalidade. São três pessoas divinas que formam um único Deus. Teologicamente falando, então, nossa aula está relacionada com o que é chamado de pericorese, que vem do grego perichoresis, que significa rotação. Perichoresis, rotação, que descreve a relação, a interpenetração, a intercessão, a intimidade e a reciprocidade entre as pessoas da Trindade. Por exemplo, referindo-se ao Deus Espírito Santo, Jesus disse, ele me glorificará. Veja, Jesus falando do Espírito Santo disse, ele, quando vier, me glorificará. Além disso,
Jesus orou ao Pai dizendo, mais adiante, capítulo 17, naquela oração sumo sacerdotal, glorifica teu Filho para que também o Filho te glorifique. Você percebeu aí a interpenetração, a intercessão, que é chamada de pericorese? O Paráclito glorifica o Filho, que glorifica o Pai, que glorifica o Filho. Então, embora o Filho seja uma pessoa distinta na deidade trina, é igual com o Pai. Por que eu não estou dizendo igual ao Pai e sim igual com o Pai? Por que o título da lição não é igual ao Pai e sim igual com o Pai? Porque se eu falar igual ao Pai, é como se eu dissesse que a pessoa divina de Jesus fosse a mesma pessoa divina de Deus Pai. Aí eu cairia no unicismo, porque o unicismo, ele diz que Deus é um só e ele se manifesta por meio, na verdade, de 3 modos. É o chamado modalismo. Mas não são 3 modos, biblicamente falando. São 3 pessoas distintas. Então a pessoa do Pai é o Deus Pai, a pessoa do Filho é o Deus Filho e a pessoa do Espírito Santo é o Deus Espírito Santo. Então é importante você entender que Jesus é igual com o Pai. Quer dizer, ele tem os mesmos títulos exclusivos da deidade, ele tem o mesmo poder, ele tem os mesmos atributos exclusivos da deidade. Ele não é o Pai, mas ele é igual com o Pai. Ele é igual em poder, ele é igual em autoridade. A subordinação de Jesus ao Pai é voluntária. Não é que Jesus é inferior ao Pai. Então isso precisa ser explicado, porque o subordinacionismo, que é uma heresia que nós vamos abordar hoje, considera Jesus um Deus, mas um Deus inferior ao Pai. Em outras palavras, está se chamando Jesus de falso Deus, porque a Bíblia menciona um único Deus verdadeiro. E se existe um único Deus verdadeiro e Jesus é outro Deus, inferior a esse Deus verdadeiro, ele seria um falso Deus. E não é isso que a Bíblia diz. Tanto Deus Pai como Deus Filho e Deus Espírito Santo é o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro é um só, mas ele é formado por 3 pessoas divinas. Por isso que nós falamos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mas uma referência às pessoas divinas da Trindade. Isso é difícil entrar na nossa cabeça se priorizarmos a lógica humana, mas tudo fica mais fácil quando nós aceitamos pela fé, porque a fé precede a razão. Então, portanto, não devemos confundir as pessoas da Trindade, mas afirmar que Jesus é Deus, detentor de todos os títulos associados a Yahvé, não é? Aí eu coloquei o tetragrama hebraico impronunciável. O Deus Filho também profeticamente, ele é Yahvé, porque Yahvé é um título que é dado não apenas a uma das pessoas da Trindade, mas refere-se ao Deus triuno. Então, assim como também os atributos exclusivos da deidade, a onipresença, a onisciência, a onipotência e assim por diante. Bom, a doutrina bíblica da relação do filho com o pai. Primeiro ponto, ideia de filho. Há quem diga a seguinte frase, no mínimo absurda: Jesus não é Deus, ele é o Filho de Deus. Ora, quem diz essa falácia demonstra completa falta de conhecimento bíblico e teológico. Além de negar a deidade de Jesus, revela que sequer aprendeu ou se recusa a aprender, não é? Porque tem uns que aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade, como disse Paulo. Então, sequer aprendeu ou recusa-se a aprender o conceito de filiação na Bíblia. Quando você olha para a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, você vai ver que o conceito de filiação nunca tem a ver com inferioridade. Eu até coloquei aí um estudo, assim, com alguns pormenores, sobre a filiação no Antigo e no Novo Testamento. No hebraico, o termo filho é ben, e no aramaico é bar. Por isso que ben e bar sempre aparecem como prefixo em alguns nomes, como eu coloquei aí, Benjamim, Bartimeu, Barnabé, Bartolomeu e assim por diante. Geralmente filho é empregado em genealogias também
para assinalar que alguém descende, ainda que de modo indireto, de outro, como filhos, netos, bisnetos, etc. Os membros de uma família ou tribo também são chamados de filhos. Tem aí as referências. Jesus, por exemplo, na sua genealogia diz Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Jesus não é filho diretamente de Davi nem de Abraão, diretamente, mas são os seus ascendentes. Por isso que ele é chamado filho de Davi, filho de Abraão. O mesmo se aplica a pessoas que pertencem a um grupo, cidade ou país, bem como a gênero. Então veja, filho dos profetas, equivale aos profetas. Filhos de Belém, equivale àqueles que são da cidade de Belém. Filhos de Israel, aqueles que são israelitas. Filhos de Babilônia, aqueles que são da Babilônia. Filho do homem, veja aí. Aqui você tem um paralelismo sinonímico. Quem é o homem mortal para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites? Então veja, filho do homem e homem, aí equivale a mesma coisa. Então veja como o termo filho do homem não fala de um ser inferior ao homem, mas é um sinônimo do próprio ser humano. Então você percebe aí como na Bíblia, no Antigo Testamento, você não tem o termo filho num sentido de inferioridade, filho do homem. Agora, no Novo Testamento, em grego há vários termos, não temos tempo aqui para detalhar, ler todas as referências, mas eu coloquei para você estudar. Então você tem termos diversos para filiação. O termo teknon, que aparece, por exemplo, lá em João 1:12, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, diz o versículo 11. E aí o 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É o termo teknon, filho de Deus, a saber os que creem no seu nome. E aí várias outras referências. Teknion, que é um diminutivo. João utilizou muito quando ele falou filhinhos, não é? Ruios é outro termo, pais. Veja que o termo pais na língua portuguesa é um outro sentido. No grego está ligado à filiação, pais. Paidion, paidarion, nérios. E esse aqui é importante, monogenes, que significa sempre está associado a filho e sempre tem a ver com filho único, filho ou filha, filha única, filho único. E no caso de Jesus, ele é mais do que um filho qualquer, é o unigênito do Pai, é o monogenes, o único do gênero. Tecnogonia. Bom, o termo é outro termo. O termo filho jamais denota inferioridade, e sim identidade de natureza, inclusive em sentido figurado. Quando a Bíblia diz, por exemplo, que nós somos filhos da luz, ou seja, nós somos da luz, nós somos filhos de Deus, e Jesus também falou, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E já os ímpios são chamados filhos das trevas. Então o conceito bíblico de filiação tem a ver com igualdade dos filhos ou dos descendentes em relação aos pais ou seus ascendentes. Então se você estudar a Bíblia e ler, por exemplo, esse texto de Mateus 23, 29 a 31, você observa até, o autor cita na lição, o Senhor Jesus deixa claro que aqueles que o perseguiam quando Jesus andou na terra, eles estavam ligados aos seus pais. Observe aqui, Mateus capítulo 23, versículos 29 a 31. Abra aí a sua Bíblia, Mateus capítulo 23, versículos 29 a 31. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim, vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Então, o que Jesus quer dizer com isso? Que eles, como filhos ou como descendentes,
eles estavam na mesma condição, eles eram iguais com os seus antecedentes. Então, quando Jesus disse que era o Filho de Deus ao andar na terra, por que quiseram matá-lo? Porque estava claro que dizer-se filho de Deus é o mesmo que dizer que é igual com ele. Significa ter a mesma autoridade, o mesmo poder, os mesmos atributos. Veja, dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a ele. Era por isso que queriam matá-lo, diz João capítulo 5, versículo 18. Mas vamos agora para o segundo ponto, o significado teológico. Como Deus homem, plenamente Deus e plenamente homem, o Senhor Jesus é chamado de Filho de Deus, mas também de Filho do homem. Teologicamente falando, o que esses dois títulos significam quando aplicados a Jesus? Bom, Jesus é chamado Filho do homem. Então, Jesus como Filho do homem, é importante observar que essa expressão aparece no Antigo Testamento como sinônimo de ser humano. O Senhor chama Ezequiel, por exemplo, diversas vezes de Filho do homem. É uma referência também à pequenez do ser humano em relação à grandeza de Deus. Mais de 90 vezes Ezequiel é chamado de Filho do homem. Daniel também é chamado de Filho do homem uma vez, só que em Daniel tem um versículo em que você vê também um caráter profético. Lá no capítulo 7, quando Daniel diz: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e fizeram chegar até ele. Então você percebe aí também um caráter profético. Filho do homem numa referência a Jesus, nós vamos ver daqui a pouco. Por quê? Porque no Novo Testamento, Jesus se refere a si mesmo como Filho do homem cerca de 80 vezes. E ele dá destaque à sua humanidade perfeita, evidentemente, já que ele é o último Adão. Adão fracassou, Adão pecou, por um homem, diz a Bíblia, entrou o pecado no mundo, mas Paulo deixa claro que Jesus é o último Adão. O último Adão. À luz da mencionada profecia de Daniel, esse título messiânico, portanto, Filho do homem, aplicado a Jesus, é também escatológico. Por quê? Porque Jesus, que está à direita de Deus Pai, e é interessante que quando Estevão viu Jesus à direita do Pai, ele estava em pé, e Estevão referiu-se a Jesus como Filho do homem. O Filho do homem está à direita de Deus Pai. E o mesmo Filho do homem, que é o Senhor Jesus, ele profetizou: vereis em breve o Filho do homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. E o seu domínio, como diz Daniel, o domínio desse Filho do homem, profético, que Daniel menciona, não é? Daniel menciona então que ele viu o Filho do homem, que é o Senhor Jesus, é uma profecia sobre ele. O seu domínio é domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Portanto, ele descerá à terra para reinar. O que significa essa profecia, ao fim e ao cabo, é que Jesus, como homem, como Filho do homem, ele vai reinar literalmente na terra. Isso aí é mais uma comprovação de que o milênio é literal. Jesus descerá à terra, o Filho do homem descerá à terra para reinar literalmente como homem. Agora, Jesus como Filho de Deus, que é o objeto, mais precisamente, da nossa lição. Há várias acepções para filhos de Deus na Bíblia, pelo menos 5. Nós temos primeiro Adão, não é? Adão é chamado Filho de Deus, lá em Lucas 3:38. Se bem que no grego não aparece o termo filho, mas está implícito. Quando você lê lá em Lucas 3:38, Adão, Filho de Deus, no grego você tem então somente Adão tutel, ou seja, Adão de Deus. Só que está implícito que ali, nessa questão da genealogia, está falando do filho de alguém. E retrocede-se até Adão, e quem criou Adão foi Deus, então por isso Adão, ele é logicamente filho de Deus. A linhagem de Sete, a linhagem piedosa de Sete também, lá em Gênesis 6, não é? Nós temos um vídeo aqui explicando isso, na nossa playlist Anjos, você vai ver lá uma explicação de que aqueles filhos de Deus que aparecem em Gênesis 6 não são anjos, mas é a linhagem piedosa de Sete. Mas também o termo anjos de Deus
claro, significa, o termo filhos de Deus se refere também aos anjos de Deus, conforme Jó 1:6, Jó versículo 6, Jó capítulo 2, versículo 1, 38, versículo 7. Os salvos em Cristo também são filhos de Deus, não é? Por adoção. A Bíblia diz que na plenitude dos tempos Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, para que nós também alcançássemos a adoção de filhos. E finalmente, o unigênito do Pai, Jesus Cristo, ele é também chamado Filho de Deus. E nesse caso, ele é o único do gênero. Nós somos filhos de Deus por adoção, mas Jesus é o Filho de Deus de fato. Então ele é o Filho de Deus. Agora, como título aplicado a Jesus, diferentemente de Filho do Homem, o presente título não tem antecedente no Antigo Testamento, o que leva muitos hereges a defender a falácia de que Jesus se tornou o Filho de Deus. Outro dia eu vi aí um grande expoente aí do unicismo, né? Aquela heresia de perdição, o unicismo, dizendo, não, Jesus, ele não era Filho de Deus, ele se tornou o Filho de Deus. Porque diz lá, o anjo falou que ele será chamado Filho de Deus. Veja, nós vamos daqui a pouco chegar lá, vamos explicar isso. Porque isso é uma falácia, é uma heresia, para usar até um termo mais forte. Afirmar que Jesus tornou-se o Filho de Deus. Não, Jesus sempre foi Filho de Deus, e o próprio Pai para o Filho, lá na eternidade, dizendo, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então, só para recapitular, por que não existe o termo Filho de Deus no Antigo Testamento, com essa expressão exata, Filho de Deus, assim como existe Filho do Homem? Então, muitos hereges defendem a falácia de que Jesus se tornou o Filho de Deus a partir de sua encarnação. Agora, é bom notar-se que o judaísmo não crê no Messias como Deus Filho, a despeito das profecias de Salmo 2, Oséias 11, versículo 1, mas olha como o Espírito Santo, que inspirou os autores sagrados, olha aqui em Mateus o que ele inspira Mateus a escrever, Mateus 2:15, numa referência a Oséias 11, versículo 1. Esteve lá até a morte de Herodes para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, no caso Oséias, que diz, do Egito chamei meu filho. Então olha como Deus chama Jesus de meu filho. O próprio Pai Celestial declara que Jesus é o Filho de Deus por ocasião do seu batismo e também da transfiguração. Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Conclusão, se o título Filho do Homem diz respeito à perfeita humanidade do Verbo, porque Jesus é plenamente homem, e se o título Filho de Deus assinala a especial posição que ele sempre teve dentro da deidade, nós devemos crer, claro, que Jesus é o Deus homem. Ele é Deus homem, ou seja, ele se fez homem sem nunca ter deixado de ser Deus. Olha aqui o que diz também o versículo 18 de João capítulo 1. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então, o Filho de Deus, o Filho unigênito, isso aqui já mostra que Jesus não tornou-se filho a partir do momento em que ele se fez homem. Não. Ele é o Filho unigênito que já estava no seio do Pai. Então a afirmação teológica de que o unigênito é igual com o Pai, a frase é muito clara, o Filho unigênito que é igual com o Pai, não é igual ao Pai, igual com o Pai, diz respeito à igualdade quanto à natureza, à substância. Quando eu falo isso, que é igual com o Pai, em vez de igual ao Pai, porque não é a mesma pessoa, são pessoas divinas diferentes. O Deus Pai é uma pessoa, o Deus Filho é outra pessoa. Eles são coiguais, por assim dizer, porque eles têm poder, eles são ambos têm os atributos exclusivos da deidade, constituindo, evidentemente, um único Deus. Então veja,
O Filho é igual com o Pai quanto à natureza, à substância. Não significa que Pai e Filho são a mesma pessoa divina, pois o próprio Filho diz que saiu do Pai. O Filho também conversa com o Pai e se refere a ele como sendo outra pessoa. Jesus, portanto, sempre foi o Filho de Deus, e o Pai o enviou na plenitude dos tempos para que nós, por meio do seu unigênito, pudéssemos nos tornar seus filhos por adoção. Muito bem, vamos para o terceiro ponto. O Filho é Deus. É o corolário, é a conclusão de tudo que já falamos. Não há dúvida de que o título Filho de Deus se refere à deidade do Senhor Jesus. Nessa relação entre o Pai e o Filho, este não é inferior, já ficou claro, porque ambos têm o mesmo poder exclusivo para perdoar pecados. Só Deus pode perdoar pecados. É o que Jesus diz lá em Mateus capítulo 9, e ele perdoa. Para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. O Filho do Homem que também é o Filho de Deus. E aí ele curou o paralítico. E assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Veja, são duas pessoas. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. O fato de o termo Deus Pai constar de Filipenses 2:11 também já demonstra que Jesus é Deus Filho. Tem muitos irmãos que ficam às vezes questionando, irmão Ciro, essa maneira de irmão referir-se à Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, não sugere que há um triteísmo? Claro que não. Porque se Filipenses 2:11 diz que Deus, o Pai, é Deus Pai, ele só pode ser Deus Pai se houver um Deus Filho. Ele é pai de quem? Não, ele é nosso Pai. Não, mas aqui é uma referência ao unigênito. Tanto que o texto todo, se você ler Filipenses 2:6-11, diz que Jesus, sendo Filho, sendo Deus, não teve por usurpação, ele não quis ser igual a Deus, mas ele voluntariamente se humilhou. E ali conclui-se dizendo, para a glória de Deus Pai. Só pode existir o Deus Pai, se existir também o Deus Filho. E o Deus Filho existe, porque o próprio Pai, em Hebreus 1:8, eu coloquei aí mais uma vez, o próprio Pai diz o que do Filho? Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então, nesse caso, quando Yahvé diz, este é o meu filho amado, ou tu és meu filho amado, como nós vemos nos evangelhos, está reafirmando a deidade de Hologos, ou seja, o verbo. Vamos para o segundo tópico, a heresia do subordinacionismo. O primeiro ponto fala de Orígenes. Por que Orígenes? Orígenes é uma figura controversa na história da igreja, porque você vai encontrar tanto textos falando de Orígenes positivamente, como você vai encontrar textos falando negativamente da mesma pessoa. Por quê? Porque ele era uma figura eclética. Muitas das nossas regras e princípios hermenêuticos surgiram ali do estudo da obra de Orígenes, ou de Filo de Alexandria, ou também de Clemente de Alexandria, e do próprio Agostinho, que foi influenciado por Orígenes. Mas tem muita coisa negativa também que vem da mesma fonte, infelizmente. Então veja, a escola de Alexandria precisa ser estudada. Eu recomendo aqui a obra de Gerald Bray, que é muito boa. A História da Interpretação Bíblica, da editora Vida Nova. Já tenho recomendado essa obra, que é uma obra muito boa. Você vai ver ali a diferença entre a escola de Alexandria e a escola de Antioquia, da Síria. Na escola de Alexandria desenvolveu-se a hermenêutica alegórica, que está por trás, por exemplo, do amilenismo. Os amilenistas que gostam de alegorizar tudo, não é? Veja, isso aí vem da escola de Alexandria, que infelizmente foi adotada por Agostinho e prevaleceu por toda a Idade Média, e depois também os próprios reformadores mantiveram essa mesma escola.
Só depois da Revolução Francesa é que outros estudiosos, como o próprio John Nelson Darby, retomaram o que estava na escola de Antioquia da Síria, porque ali se desenvolveu o método mais literalista, que era o método de Jesus. Porque Jesus ele fala de Adão e Eva, ele fala de Jonas, a história de Jonas, ele não fala de Jonas como algo alegórico, não. Ele se refere a Jonas como um personagem da história, Adão e Eva também, e assim por diante. Então a escola de Alexandria é a escola que lançou aí, vamos dizer, a semente para o que nós chamamos hoje de método histórico-cultural. Agora, a heresia que Jesus é um Deus de segunda classe tem origem nessa escola de Alexandria, onde floresceu essa hermenêutica alegorista que se contrapõe à escola antioquena, como eu mencionei, que era mais literalista. Orígenes ali inspirou-se profundamente nos escritos de Filo. Filo foi um homem que era contemporâneo de Jesus, mas seus escritos parece que eles foram descobertos mais tardiamente, no século II, no século III. Morreu muito jovem, inclusive. Era um judeu platônico, ou seja, ele admirava o platonismo, cujas ideias ganharam vida própria nesse período. Sabemos hoje que Filo foi um exegeta com ideias flagrantemente excêntricas, mas isso acabou não ficando tão nítido para Orígenes e seus contemporâneos, que conseguiram encontrar em seus escritos paralelos e prefigurações de ensinos cristãos posteriores. A influência de Orígenes continuou a se fazer sentir durante todo o período antigo, mas os pontos fracos de algumas de suas posturas atingiram o ápice na crise ariana, que se tornou o tópico principal do primeiro concílio de Nicéia, em que se fez uma tentativa de definir a pessoa e as naturezas de Cristo. Então, aquele grande debate ali dos arianos, os defensores de Ário e os defensores de Alexandre, o bispo Alexandre de Alexandria, contra Ário, que era um presbítero, mas que era um pregador muito popular e que teve apoio de muitos bispos. Mas você vê que ambos os grupos se valiam das ideias de Filo, as ideias de Filo e de Orígenes. Uns usavam em favor do arianismo, outros contra o arianismo. Interessante isso, né? Porque Orígenes ele era muito controverso. Então olha aí, Orígenes e suas controvérsias. Este exegeta divide opiniões, pois é o autor de muitos dos bons princípios hermenêuticos que usamos até hoje, mas ao mesmo tempo está por trás de exegeses. Não vá confundir exegese com exegese. Exegese é quando você extrai da Bíblia o sentido verdadeiro, porque esse prefixo ek ou ex significa fazer um movimento de dentro para fora, extrair a verdade do texto. Exegese é quando você contamina o texto com as suas próprias ideias. Então era isso que Orígenes muitas vezes fazia. A tendência de alegorizar textos literais, a bel prazer, que perdurou por toda a Idade Média, como eu falei, vem daí, de Orígenes. Então o seu ecletismo fez com que no concílio de Nicéia houvesse, como eu disse, quem o citasse a favor e contra da heresia ariana. E por aí vai, não é? Então, isso nos ensina, eu coloquei uma nota importante, isso nos ensina que nem sempre o argumento de autoridade é suficiente para resolver uma questão teológica. A gente vê isso aí recentemente nesse debate que houve aí sobre a tristeza, vai haver tristeza ou não no céu. Eu acabei fazendo até 2 vídeos aqui no meu canal sobre isso. A gente percebia que aqueles que estavam defendendo uma posição ou outra queriam saber se fulano defendia. Não, Antônio Gilberto e Stanley Horton e não sei quem mais, Dwight Pentecost e tal, e citando vários nomes. E às vezes citando até de maneira inapropriada, forçando um determinado autor defender a sua posição. Mas felizmente nós vimos pessoas também se valendo da Bíblia como fonte primária de autoridade. Muito mais importante do que você usar esse argumento de autoridade, citando vários nomes, é você ter segurança de fato bíblica. E eu, modéstia à parte, nessa posição, vocês viram que eu defendi, de acordo com a Bíblia, que não haverá tristeza no céu, até porque
nós vamos para os salvos, né? Até porque nós vamos ser glorificados na terra antes de ir ao encontro do Senhor nos ares. Mas se você ainda tem dúvidas sobre isso, veja que no meu canal tem 2 vídeos sobre o assunto. Um eu falei sobre a tristeza no céu de maneira geral, e o outro eu dei mais destaque para o tribunal de Cristo, porque começou a haver também essa distinção. Não, no céu não vai haver tristeza, mas no tribunal de Cristo vai. Então, eu fiz 2 vídeos sobre isso. Vamos lá, Orígenes e o subordinacionismo, que é a heresia contrária aqui à deidade de Jesus que nós estamos abordando. A unidade de Deus é plural, já estudamos. A Trindade não é formada por 3 deuses, sim por 3 pessoas divinas. Deus é único. Qualquer outro Deus é falso, portanto. O fato de Jesus voluntariamente se humilhar ao se fazer homem, a fim de consumar a obra que o Pai lhe outorgou, porque ele mesmo disse, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer, agora glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Veja que Jesus em momento algum perdeu a sua deidade, porque Deus não deixa de ser Deus. Deus nunca perdeu os seus atributos. Deus não perde os seus atributos. Mas Jesus, como todo-poderoso, ele autolimitou-se, ou seja, somente o Todo-Poderoso tem poder sobre o seu próprio poder. Então Jesus voluntariamente controlou os seus atributos. Não é que ele perdeu. Alguém prega às vezes, não, Jesus perdeu. Ao se fazer homem, ele perdeu os seus atributos. Ora, quer dizer então que ele perdeu um pedaço da sua divindade? Não, isso não é defensável, não é? Biblicamente falando. Jesus jamais deixou de ser Deus, porque Deus não deixa de ser Deus, Deus é. Mas Jesus, claro, ao se fazer homem, ele voluntariamente limitou o seu próprio poder, porque só o Todo-Poderoso tem poder sobre o seu próprio poder. Mas isso não fez dele um Deus inferior. O subordinacionismo, que é uma heresia originada em Alexandria, mais precisamente na exegese de Orígenes, diz que Hologos é menos divino que Deus Pai. Olha o absurdo. Essa heresia foi defendida por adocionistas ou monarquianistas dinâmicos e também os arianistas. Tudo isso nós já estudamos nas lições anteriores. Olha o segundo ponto. No período pré-niceno, ou seja, aí é uma parte histórica, eu acho importante também, mas não vou me deter muito nisso aqui. O importante é que no roteiro, se você quiser se aprofundar, eu tenho o estudo e o livro do comentarista também pormenoriza isso, é bom que se diga. Mas se você não tem o livro, aqui no meu roteiro você tem aí umas boas informações. Então veja, nos primeiros séculos do cristianismo, antes do Concílio de Nicéia, houve um grande debate cristológico e as questões eram quem é Jesus, ou seja, a sua pessoa, e como ele nos salva. E aí o debate envolveu aí os ebionitas, os docetistas, que nós já mencionamos. Os primeiros eram adeptos do adocionismo, ou seja, diziam que Jesus foi um mero ser humano que foi adotado e a partir dessa sua adoção ele se torna um Deus inferior ao Pai, ungido pelo Espírito Santo e tal. Os subordinacionistas, que eram representados por movimentos que também já estudamos, o próprio adocionismo, o monarquianismo dinâmico, o arianismo. O subordinacionismo surgiu em Alexandria, com Orígenes, a partir das ideias platônicas de Filo. No platonismo, olha que interessante, há um ser supremo, ou uno. Você vê isso até na mitologia grega, Zeus. Ele é aquele Deus supremo e tem outros deuses, outras divindades inferiores. Mas ele é o Zeus. Ele é o que está lá na parte mais elevada. Isso é uma ideia platônica também, não é? Existe um ser supremo que é chamado Uno, ao qual os demais devem sua existência. No cristianismo influenciado pelo platonismo, que logo foi abraçado por teólogos até como Justino Mártir, havia várias emanações desse ser superior, sendo Hologos, ou seja, Jesus, era uma dessas emanações, mas a principal. Segundo essa visão, o verbo é criador, mas um ser intermediário. Ele não é o criador, ele é criador, mas ele não é o Deus Pai, ele é inferior ao Deus Pai. O ser supremo é imutável, mas tudo que existe no mundo é mutável, e entre Deus e o mundo se encontra o verbo,
Justino Mártir no século II e também o próprio Clemente, de onde? De Alexandria, não é? Aprendeu com os escritos de Filo e assim por diante. Meio século mais tarde chegaram a se referir ao Verbo de Deus como um ser divino e a representá-lo em frases que pareciam negar o monoteísmo cristão, que foram logo descartadas. No momento falava-se do Logos encarnado em Jesus Cristo como ser secundário, e noutro, enquanto se insistia no monoteísmo, o Logos era adorado, louvado pela obra da salvação. Diz aí Justo Gonçalves. Mas vamos agora para o terceiro ponto, os métodos usados pelos subordinacionistas. Na verdade, o método principal é aquele que nós mencionamos na aula anterior dos textos de prova, é o que muita gente faz hoje. A pessoa, em vez de fazer um estudo criterioso da própria Bíblia para extrair dela a doutrina bíblica, a pessoa cria doutrinas falsas, mirabolantes, e depois começa a procurar na Bíblia textos isolados, começa a pensar textos para comprovar seus pensamentos. É uma exegese, não é uma exegese, é exegese. Então a exegese dos subordinacionistas, adotada pelos arianistas também, baseava-se no mencionado método dos textos de prova. Eles citavam passagens isoladas que enfatizavam a humanidade perfeita de Jesus, como por exemplo ali quando Jesus diz, daquele dia hora ninguém sabe, nem o Filho, mas unicamente meu Pai, nem os anjos, nem o Filho. Ora, Jesus estava enfatizando sua perfeita humanidade, porque ele venceu como homem, ali ele fala como homem. Mas não é que ele deixou de ser Deus, não é que ali ele não era Deus, ou em João 14, 28, que ele disse, o Pai é maior do que eu. Ele está se referindo, claro, ali está falando da sua humanidade. Ele foi feito pouco menor do que os anjos, diz a Bíblia, ao se fazer homem, mas não quer dizer que ele deixou de ser Deus. Tanto que quando ele ressuscita, ele diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Agora, quando ele diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra, quer dizer que ele deixou de ser Deus e voltou a ser Deus? Não. Deus não deixa de ser Deus para voltar a ser Deus. Se Deus deixar de ser para voltar a ser, é porque ele nunca foi. Então, é importante observar que a glória que Jesus tinha por um pouco de tempo, ela foi limitada, porque ele se fez homem. Ao se fez homem, evidentemente, ele se esvaziou. Mas é um mistério para nós, mas ele não deixou de ser Deus. Isso precisa ser destacado. Deus não deixa de ser. Então, muitos querem diminuir a divindade de Jesus valendo-se desses textos isolados. Mas usam também outros textos, como Isaías 9,6, o menino nos nasceu. Outro dia eu vi um unicista falando isso. Eu fiz até um gracejo lá no meu Insta, né? O gracejo com aquele vídeo do Chuck Norris, que ele chuta ali a televisão. Então eu fiz um gracejo com a palavra aí de um certo mestre unicista que falou, não é? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Será, não é ainda, será. Veja como que Jesus, dizendo que Jesus não era Deus, contrariando o que diz João capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Cita também Lucas 1,35, né, que fala, seu nome ele será chamado Filho de Deus. Mas tudo isso tem explicação. O apóstolo João explica com clareza, Logos, que estava com Deus e era Deus, fez-se homem. Veja, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ou seja, ele já era o Filho unigênito do Pai. Não é que ele se tornou esse Filho unigênito a encarnar-se. Jesus não se tornou o Filho de Deus ao encarnar-se, pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, ele já deu o Filho unigênito, não é que Jesus se tornou. Quando Jesus veio ao mundo, claro, ele já era o Filho unigênito do Pai, estava junto ao Pai, no princípio era o Verbo estava com Deus, olha como a Bíblia é clara. E a mensagem do anjo em Lucas 1,35 indica que o Verbo chamado de Filho de Deus pelo próprio Pai, ó Deus, o teu trono, veja, o próprio Pai chama o Filho de Deus. Então, o Filho chamado pelo próprio Pai de Deus também seria chamado pelos homens. Não é? O santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Ele que já era chamado de Filho de Deus
e de Deus pelo próprio Pai, porque filho de Deus equivale justamente a ser chamado de Deus, ele também seria chamado pelos homens. E o último tópico para terminar, como o subordinacionismo se apresenta hoje. No contexto islâmico, aqui que eu falo, que eu falei no início, que eu estou dando um brinde para vocês, porque há muitos pormenores sobre o islamismo, que não vai dar tempo de eu explicar, mas você que é membro do canal, você vai ter esse roteiro. Então veja aqui quantos detalhes que eu coloquei. Por exemplo, olha aqui, ó, a história de Muhammad e o islamismo. Eu não estou falando Maomé, mas Muhammad, que é o título que eles utilizam, não é? Se você for evangelizar um muçulmano, inclusive, se você falar que o nome do profeta do Islã é Maomé, ele já te ignora. Então é importante, mesmo no Brasil, se você for evangelizar muçulmanos, o nome do profeta deles é Muhammad, né? Muhammad. Os muçulmanos acreditam nos profetas e têm Muhammad como principal. Então Jesus para eles é apenas um dos muitos profetas e não é Deus. Mas aqui tem a explicação, né? Como tudo começou, a história do islamismo, que não há tempo de eu explicar, a fuga de Meca, você vai entender aí a origem, a conquista de Meca, a origem do islamismo, né? Então muitos pontos. A morte de Muhammad, o Alcorão, isso aqui é muito importante. Pergunte sobre a origem do Alcorão muçulmano e ele responderá: Muhammad recebeu numa cova em Meca as sagradas escrituras do Alcorão das mãos do anjo Gabriel. Trata-se de um livro bem organizado, em contraste com o livro de Mormon, por exemplo, né? Também entregue por um anjo, supostamente, ao profeta Joseph Smith Jr., né? No século passado. E por aí vai. Seu conteúdo, conteúdo do Alcorão. Então tem muitos pontos aqui que eu acho interessante, sua estrutura, sua importância. A lição, a bem da verdade, ela fala apenas da doutrina relacionada com Jesus. O que os muçulmanos, o que o islamismo, o que o Islã diz de Jesus. Mas eu coloquei para você também outras doutrinas. Doutrina sobre o Espírito Santo e Jesus, né? Propriamente. Veja, para o islamismo, Jesus é um Messias, um profeta que veio depois de João Batista, um dentre muitos inferiores a Muhammad. O Alcorão confirma o nascimento sobrenatural de Jesus, sem intervenção de um pai humano. Além disso, atribui muitos milagres a Jesus, como transformar em aves reais simples figuras de barro, curar enfermos e até ressuscitar mortos. Ao mesmo tempo, não atribui nenhum milagre a Muhammad. Olha que curioso. O Alcorão ensina que a morte de Jesus não foi através da cruz. Em seu lugar foi crucificado um substituto. Já tratamos disso em lições anteriores. Numa lição anterior, cujo livro não menciona o nome, mas acredita ser Simão de Cirene, Pilatos ou um dos discípulos. O Alcorão nega expressamente a ideia de que Jesus morreu em substituição pelo pecado ou que ele é divino. Ele é Deus, o único. Deus jamais gerou a ninguém e ninguém gerou a ele. Jamais houve alguém que seja igual a ele. Veja aqui então a referência que você tem no próprio Alcorão falando de Deus, de que Jesus, portanto, não é Deus igual com o Pai. Os apologistas muçulmanos têm se esforçado para fazer crer que o evangelho ensinado por Jesus foi alterado e corrompido pelos cristãos da época de Muhammad. Asseguram que, se não fosse assim, o evangelho dos cristãos concordaria perfeitamente com o do Alcorão. Na verdade é o contrário, porque como eu coloquei no roteiro, você vê que Muhammad ele foi influenciado por evangelhos apócrifos. E por isso ele torce o evangelho do Senhor Jesus. Porque o que é o islamismo senão a mistura do Antigo com o Novo Testamento e de outros livros também, mas com a influência sobretudo de livros apócrifos. E aí depois foi sistematizado, né, posteriormente. Então tem aqui também sobre anjos e etc. Tudo que você tem no islamismo, judeus e cristãos, céu e inferno. Então isso aqui eu coloquei justamente como um brinde para os membros do meu canal, porque não é objeto propriamente da nossa lição. Mas eu aproveitei aqui para colocar aqui a jihad. Muita gente não entende o que é jihad, a guerra santa. Eu coloco uma explicação aí também. E, finalmente, o último ponto, o movimento das testemunhas de Jeová.
Assim como no subordinacionismo platônico de Filo e Orígenes, no movimento em questão, Jeová é o único Deus todo-poderoso, porém há várias emanações dele, ou deuses inferiores, como Jesus e outros, bons e maus. Então veja que Jesus e Satanás, por exemplo, são colocados aí no mesmo bojo, por assim dizer. O fundador dessa seita pseudo-cristã, Charles Taze Russell, era filho de presbiterianos, mas pertenceu à igreja congregacional e também à igreja adventista. Então você vê aí por que existe uma semelhança, tem alguns casos, entre o adventismo e as testemunhas de Jeová. Então ele iniciou essa seita em 1874. Seu sucessor foi Joseph Rutherford. No Brasil, as testemunhas de Jeová começaram as suas atividades em 1920, em São Paulo. A Bíblia, como vimos, não é para eles a fonte primacial de autoridade, pois produziram até a sua própria versão, a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, a fim de deturparem o texto sagrado. Suas principais heresias cristológicas são as seguintes: o antitrinitarianismo, eles são contrários à Trindade, são inimigos figadais da Trindade. As testemunhas de Jeová, por meio de seus veículos, especialmente a revista Sentinela, aquela revistinha que vocês veem, eles vendendo, né? Você encontra em vários lugares, ou eles batem na sua porta para oferecer. Por meio de seus veículos, como a Sentinela, eles afirmam que a Trindade é uma doutrina pagã, desenvolvida por Constantino, já que Jesus é apenas um Deus, dizem eles. Já falamos disso na aula passada. E o Espírito Santo, termo grafado por eles com iniciais minúsculas, é a força ativa de Jeová. Quando você lê lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, lá você vai encontrar a força ativa de Deus. Veja, uma força impessoal. Não, você vê em Atos capítulo 5 que o Espírito Santo é uma pessoa e é Deus. Porque Pedro diz para Ananias: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo? Ora, se você pode mentir para o Espírito Santo é porque ele é uma pessoa. Você não mente por um objeto, você não mente para o vento, você mente por uma pessoa. Então aí está claro que ele é uma pessoa. Por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Agora veja, não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. Então o Espírito Santo é chamado também de Deus textualmente. Então, como já estudamos, a Trindade Divina precede e transcende a sua formulação no século IV. Ao contrário do que dizem aí as testemunhas de Jeová que afirmam que foi o Constantino que inventou a Trindade. Não. Ali foi uma formulação, Concílio de Nicéia, depois posteriormente, depois da morte de Constantino também, veio o Concílio Niceno-Constantinopolitano, né? E então houve a formulação da doutrina da Trindade ainda no século IV, mas a Bíblia menciona a Trindade, isso está claro, a Trindade é sobretudo uma doutrina bíblica. Ela não passou a ser bíblica a partir da sua sistematização. Ela já era uma doutrina bíblica. O Antigo Testamento não menciona de modo direto, mas também não nega. Mas no Novo Testamento nós temos a doutrina da Trindade de modo explícito. Jesus disse que nós deveríamos batizar os povos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Paulo falou a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a consolação do Espírito Santo e assim por diante, ou seja, 3 pessoas. Então, tanto Jesus como o Paráclito são pessoas distintas na Trindade. O arianismo é outra heresia das testemunhas de Jeová, que pregam outro Jesus, que se tornou Cristo, segundo eles, por ocasião do seu batismo, sendo, portanto, um Deus inferior, assim como Satanás, como eu falei, porque Satanás é chamado Deus desse século. Para as testemunhas de Jeová, Jesus não tem qualquer atributo exclusivo da deidade. Eles dizem que Jesus é o arcanjo Miguel. Olha que absurdo. Um anjo poderoso que nasceu do ventre de Maria. Quer dizer que um anjo se encarnou, não é? É isso que eles ensinam. É reconhecido como regente de Jeová e seu mestre de obras na criação. A palavra de Deus, entretanto, é clara quanto à preexistência do Verbo.
o Criador, nosso Salvador, o Deus verdadeiro. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, diz a Bíblia. Mas Paulo também diz que Jesus é o protótipo de toda a criação, protótocos de toda a criação, ele é o proeminente. Ele é Deus e Salvador, como diz Tito, na verdade capítulo 2, não é? Versículos 11 a 13. Capítulo 2, eu coloquei 3, mas é o capítulo 2. A graça de Deus se ha manifestado, vou até corrigir aqui, não é? A graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando às impiedades e às concupiscências mundanas, vivamos ainda neste presente século, sóbria e justa, e piamente aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então Jesus é o grande Deus e também é Salvador. E outros textos aí que nós já mencionamos na aula anterior. Amém? O autor, então, conclui essa lição maravilhosa, a lição de número 6, com as seguintes palavras. O termo filho em relação a Jesus tem sido assunto de debate teológico desde o período dos pais da igreja. Como eu falei, a interpretação bíblica que se faz é: Jesus é filho unigênito não porque foi gerado, mas sim porque é da mesma substância do Pai. Ou seja, o Filho unigênito sempre esteve com o Pai, sempre foi igual com o Pai. Veja, nós às vezes dizemos que Jesus é igual ao Pai, mas a expressão igual com o Pai é mais clara, porque quando você diz igual ao Pai é como se o Pai e o Filho fossem a mesma pessoa, e não são a mesma pessoa, são duas pessoas distintas, o Deus Pai e o Deus Filho, duas pessoas que formam um único Deus, juntamente com o Espírito Santo, é claro. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Alguém me perguntou: irmão Ciro, eu devo dar glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo? Você pode glorificar as três pessoas da Trindade. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. As três pessoas da Trindade são dignas de adoração, como diz até um dos hinos da harpa cristã: glória à Trindade para sempre. Amém. Glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, curta, não é? Compartilhe e, se desejar, você pode se tornar membro do nosso canal. Lembrando que você entrando lá no nosso canal, né, você vai encontrar o botão, abrindo pelo computador especialmente, você vai encontrar o botão Seja Membro, mas em qualquer vídeo que você assistir, por exemplo, o vídeo aqui da semana passada, você encontra aqui, quando você abre o vídeo, você encontra aí, abriu o vídeo, mas você tem também, na parte da descrição, você tem a descrição do vídeo, e na descrição você vai encontrar também um link, e clicando no link, claro, você vai ver, né, aqui ó, o link Seja Membro, e aí vai aparecer para você então tornar-se membro e ter acesso a todo o nosso acervo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a paz do Senhor.